Olá pessoal, hoje aula de Matemática 2, professor Geraldo Ferreira do Colégio Anchieta. A nossa agenda, função, aula 04. Vamos ver os conceitos de função, o que é uma função injetora, uma função sobrejetora, uma função bijetora e também vamos ver algumas atividades. Função. Dados os conjuntos A e B não vazios, uma relação F de A em B recebe o nome de aplicação de A em B ou função definida de A com imagens em B se e somente se para todo x, todo elemento x pertencente ao conjunto A, existe um único y pertencente ao conjunto B, tal que o par ordenado xy pertence a F. F é uma função de A em B se e somente se para todo x pertencente a A existe y pertencente ao B, tal que o par ordenado pertence ao conjunto F. Em outras palavras, para que a relação F de A em B seja função, uma condição deve ser satisfeita. É preciso que todo x pertencente ao conjunto A participe uma única vez de algum par ordenado xy pertencente a F. Função. Representação por meio de diagramas. Então, nós temos aqui um conjunto A com os elementos A, B e C, um conjunto B com os elementos D, E, F e G. Ao conjunto A nós chamamos de domínio, ao conjunto B nós chamamos de contradomínio, e aos elementos do conjunto B, ou seja, os elementos do contradomínio que estão associados aos elementos do conjunto A gente chama de imagem. Algumas observações a serem feitas. De cada elemento de A parte uma única seta em direção a B. Então, cada elemento de A parte apenas uma seta em relação a B, podendo aqui elementos diferentes chegar ao mesmo elemento do conjunto B. Porém, sair duas setas do conjunto A, isso aí já não pode, já não é mais função. Outra observação, pode sobrar elemento de B. Os elementos F e G estão sobrando nessa associação com o conjunto A. Pode chegar mais de uma seta em um mesmo elemento de B. O exemplo aqui, o elemento E está chegando duas setas vindas de A. Não pode sobrar elemento em A. Se sobrar um elemento aqui no conjunto A, então não será função. Toda função é uma relação, mas o contrário, nem toda relação vai ser uma função. Representação no plano cartesiano. Observe os seguintes gráficos de relações de A em B. A representação é essa aqui, ó, relação A em B. Então, dos gráficos, aqui é função, vamos ver porque isso aqui é função, isso aqui não é uma função, ok? Tais relações só representam a função de A em B quando toda reta vertical que passa por um ponto A, domínio de F, corta o gráfico em um só ponto. Assim, apenas esse gráfico que está aqui, ele é uma função. O que isso aqui quer dizer? Se eu for passar aqui várias retas verticais, só vai cortar o gráfico apenas uma vez. Porém, quando eu venho nesse outro aqui, ó, essas retas verticais vão cortar o gráfico em dois pontos. Logo, esse segundo gráfico não é função, e aqui o primeiro gráfico ele representa uma função. Domínio de uma função. O domínio de uma função é o conjunto formado por todas as abscissas dos pares ordenados da função. Assim, se considerarmos a função de A em B, temos que o domínio da função é x pertencente ao conjunto A, tal que o par ordenado xy pertence a F, em que o domínio vai ser exatamente o conjunto A. O domínio ou uma condição de existência da função é o conjunto em que se define a função. Em diagramas, domínio é o conjunto de partida das setas. Então, exemplo aqui, onde tem no domínio, o x aqui é o elemento que pertence ao conjunto, esse conjunto aqui, ó,
em que essa seta está partindo dele, significa dizer que esse cara que está aqui, esse elemento que está aqui, ele é o domínio da função. Em gráficos, domínio é o conjunto das projeções de f sobre o eixo x. Então, eu peguei um gráfico limitado aqui, começando nesse ponto e terminando nesse. Todas as projeções, né, isso aqui que está achurado, ele é o domínio da função, ou seja, são os elementos de x. Todos esses elementos que estão aqui, ele pertence ao conjunto do domínio. Contradomínio e imagem de uma função. Quando definimos uma função f de a em b, identificamos o conjunto b como o conjunto que contém os possíveis valores numéricos da função. Vamos denominá-lo de contradomínio da função e a gente vai representar por CDF. Então tem aqui, ó, conjunto A, que é o domínio, já vimos isso, e contradomínio é todo o conjunto B, certo? Os elementos que estão associados do conjunto B, ou seja, do contradomínio em relação ao conjunto A, então esses elementos que estão aqui dentro do conjunto B, dentro do contradomínio, esse aqui é a imagem. Note que a imagem de uma função é sempre subconjunto do seu contradomínio, que para identificarmos a imagem, usamos os seguintes procedimentos. Em diagramas, é o conjunto de chegada das setas. Então a seta está chegando aqui, ó, esse F de C, F de B, F de A. Isso aqui é a imagem. K não é a imagem da função. K é um contradomínio, é um elemento que faz parte do contradomínio da função F de A em B, mas ele não é a imagem. Em gráficos, é o conjunto das projeções ortogonais do gráfico de F sobre o eixo Y. Então está aqui um gráfico limitado ele, onde a gente projeta todo no eixo Y. Então toda essa parte achurada, ela é o contradomínio, né? Ou a gente pode falar aqui nesse caso seria a imagem, né? Função injetora. Definição: uma função f de a em b, ela é injetora se a todo x1 diferente de x2, ou seja, o elemento do conjunto A, do domínio, né, tivermos um f de x1 diferente de f de x2. O que significa dizer? É que toda imagem para cada elemento de A, ela é diferente. E aí, se isso acontecer, a função ela é injetora. Vamos ver aqui 3 diagramas para ver se a função é injetora ou não, né? No primeiro diagrama, a gente vai ter o seguinte: para cada elemento de A, existe apenas uma imagem em B, e essas imagens elas são distintas uma a uma. Então, isso aqui é uma função injetora. No diagrama 2, para cada elemento de A, existe uma imagem distinta, né, 2 a 2 aqui, ó. Então significa dizer que aqui também é uma função injetora. No diagrama 3, nós temos aqui dois elementos de A que apresentam a mesma imagem em B. Então significa dizer que aquela não é injetora. Em forma de gráfico, como é que a gente vai reconhecer que uma função ela é injetora ou não? Os gráficos 1 e 2 são os únicos que representam a função injetora. Para identificarmos graficamente uma função injetora, traçam-se retas horizontais. Se as retas tocarem em um único ponto em toda a extensão do domínio ou simplesmente não tocá-lo, teremos uma função injetora. A gente vai traçar retas horizontais, de tal maneira que se tocar apenas um ponto, ela vai ser injetora. Observe o seguinte: se eu traçar retas aqui no diagrama 1, eu só vou encontrar um ponto, né, tocando no gráfico. Então, essa aqui é uma função injetora, bem como no diagrama 2 também é uma função injetora. Agora observe essa reta horizontal que eu vou traçar aqui. Então essa reta horizontal ela toca no gráfico em 2 pontos. Então essa aqui ela é não injetora. Conclusão: se houver reta horizontal, que é o caso dessa, que toca o gráfico em mais de um ponto, a função não será injetora.
Função sobrejetora. Definição. Uma função f de A em B é sobrejetora se o contradomínio for igual ao conjunto de imagem. Se eu tiver contradomínio igual ao conjunto de imagem, a gente vai ter uma função sobrejetora. Resumindo, não pode sobrar elementos no contradomínio. Olha aí os exemplos agora. Então, veja no diagrama 1. Se for olhar aqui, observe que eu só olho para o contradomínio agora. A imagem é o contradomínio também. Então aqui é uma função sobrejetora. No segundo exemplo, sobrou um elemento aqui, carro. Então se sobra elemento, ela não é sobrejetora. Tá? Olhe para cá novamente. A imagem é igual ao contradomínio. Então aqui é uma função sobrejetora. Bijetora. Definição. Uma função f de A em B é bijetora se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Vamos observar aqui. Temos 3 diagramas. No primeiro diagrama, observe que quando aquela é injetora, cada elemento do conjunto A tem uma imagem distinta no conjunto B. Então, se cada elemento de A tem imagem distinta, ela é injetora. Se não sobra elementos no conjunto B, no contradomínio, ela é sobrejetora. Se ela é as duas, é porque essa função ela é bijetora. No diagrama 2, o que acontece? Eu tenho 2 elementos que têm a mesma imagem no conjunto B, então ela não é injetora. E está sobrando 2 elementos no conjunto B, então ela é não sobrejetora. Tá? Ela nem é injetora, nem é sobrejetora, muito menos bijetora. E na terceira, eu já tenho um problema aqui, ó. Observe. No meu domínio saem 2 flechas, 2 setinhas. Então isso aqui, ela não é função. Se ela não é função, muito menos eu vou classificar em função injetora, bijetora, sobrejetora. Certo? Então, outra coisa, tá elemento de A aqui sem relação com B. Então, outro motivo para não ser uma função. Resumindo, cada x do domínio tem seu y exclusivo no contradomínio. E não sobra elementos no contradomínio. Então, para ser uma função bijetora, tem que acatar esses dois requisitos aqui. Exercícios de fixação. Parte 53, a do módulo de vocês do Colégio Cheio. Um químico pretende derramar líquido dentro do recipiente vazio representado pela figura. Ele observa a variação da altura da coluna de líquido à medida que este é colocado no recipiente. O químico então resolveu construir um gráfico e mostrar essa variação da altura da coluna de líquido em função do tempo. O gráfico obtido após a conclusão dos trabalhos corresponde aproximadamente a... Aí tem as alternativas aí. O que acontece é que quando vai aumentando o volume do líquido, essa parte aqui até a parte do meio vai afunilando. De tal maneira que quanto menor for essa região aqui, ó, mais rápido o líquido vai crescendo. Tá? Então, à medida que vai aumentando aqui, vai colocando o líquido, ele vai aumentando, essa altura do líquido cresce mais rápido. Chegou nessa parte aqui, essa região aqui, ela começa a aumentar novamente. Tá? Então o que é que vai acontecer? À medida que vai aumentando, essa altura aqui, ela aumenta, só que de maneira menor. E o gráfico que representa isso é exatamente o item A. Exercício 2. Uma empresa farmacêutica fez um estudo de eficácia em porcentagem do medicamento durante 12 horas de tratamento de paciente. O medicamento foi administrado em 2 doses com espaçamento de 6 horas entre elas. Assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu linearmente durante 1 hora
até atingir a máxima eficácia 100% e permaneceu em máxima eficácia durante 2 horas. Ok, após essas 2 horas em que a eficácia foi máxima, ela passou a diminuir linearmente, atingindo 20% de eficácia ao completar as 6 horas iniciais de análise. Nesse momento foi administrada a segunda dose, que passou a aumentar linearmente, atingindo a máxima eficácia após meia hora e permanecendo em 100% por 3,5 horas. Das horas restantes da análise, a eficácia decresceu linearmente, atingindo ao final do tratamento 50% da eficácia. Tá? Muita informação, a gente vai ver como é que vai pegar isso aqui. O que ele está pedindo, né, na verdade? Considerando as grandezas de tempo em hora no eixo das abscissas e a eficácia do medicamento em porcentagem, então vamos começar a montar isso aqui. Vamos pensar aqui um plano cartesiano, em que no eixo das ordenadas vai ser a porcentagem, a eficácia do medicamento, e no eixo das abscissas a gente vai ter o tempo, isso, vamos ver, é o tempo, esse tempo em hora. O que é que vai acontecer então? O que é que ele diz aqui logo no começo? Foram 12 horas, né? 12 horas de tratamento do paciente. O medicamento foi administrado em 2 doses. Então, quando chegou em 6 horas, colocou a segunda dose. Assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do medicamento cresceu linearmente durante 1 hora. Então, no tempo zero foi feita a aplicação da dose. No tempo de 1 hora, ele foi até os 100%. Vamos botar aqui 100% nesse ponto aqui. Supor que seja 100%. Então cresceu, a gente está desenhando. Então ele fez mais ou menos isso aqui, né? No tempo de 1 hora chegou a eficácia de 100%. E permaneceu em máxima eficácia durante 2 horas, ou seja, até o tempo de 3 horas. Ele vai ficar aqui, ó, nessa máxima eficácia. Após essas 2 horas, em que a eficácia foi máxima, ele passou a diminuir linearmente, atingindo 20% de eficácia ao completar as 6 horas. Então, vou botar aqui, ó, 6 horas, atingiu 20%, isso aqui é 100, sei lá, mais ou menos aqui, ele atingiu os 20%, decrescendo de maneira linear. Então, fez isso aqui. Vai? Muito bem. Foi quando aqui, como foi administrado a cada 6 horas, ele deu a segunda dose. Né? Nesse momento foi administrada a segunda dose, que passou a aumentar linearmente, atingindo a máxima eficácia após meia hora. Ou seja, se aqui for 7, você pegar aqui 6,5, ele foi bater ali na máxima eficácia também de novo, 100%. Vamos pegar aqui e fazer isso aqui. Agora sim. Ficou bom. E permanecendo em 100% por 3 horas e meia. Se aqui 6 horas e meia mais 3 horas e meia, isso aí vai dar um valor de 10 horas permanecendo na máxima eficácia. Ou seja, vai permanecer aqui 100%. Ele vai fazer esse zigue-zague aqui. Tá? E depois, nas horas restantes da análise, a eficácia decresceu linearmente, atingindo ao final 50%. Então foi até 12 horas, tá? Período de 12 horas, ele atingiu esse ponto aqui, 50%. Então aqui a gente vai ter que ver qual o gráfico que representa exatamente essa, ele crescendo aqui, voltando, né? Vamos tentar ver aqui como é que fica. Então ele veio aqui, ó, de 0 até 1 hora, né? Só que aqui ficou só mais 1 hora, tem que ficar mais 3 horas, então veio para cá 3 horas, veio aqui até 6 horas e meia, ficou até 10, o gráfico que vai representar aqui 50% é o gráfico da letra C, né? Então
problema desse que ele ficou aqui, ó, 2 horas, não ficou só 1 hora, ele ficou 2 horas com a máxima eficácia. Aqui não tem o crescimento dele, não aparece o crescimento. Tá? Aqui ele foi 1 hora, ficou 2 e caiu bruscamente, não acontece isso. Tá? Esse também não vai acontecer, essa queda aqui ela não acontece. Tá? Então, realmente, de fato, é o item C. No primeiro ano do ensino médio na escola, é apto os alunos dançarem quadrilha na festa junina. Neste ano, há 12 meninas e 13 meninos na turma. E para a quadrilha foram formados 12 pares distintos, compostos por uma menina e um menino. Considere que as meninas sejam os elementos que compõem o conjunto A e os meninos o conjunto B, de modo que os pares formados representam a função F de A em B. Com base nas informações, a classificação do tipo da função que está presente nessa relação é: F é injetora? Ela é injetora, porque a injetora diz que para cada elemento de A tem um distinto no B. Pois para cada menina pertencente ao conjunto A está associado a um menino diferente pertencente ao conjunto B. É a nossa resposta aqui já de cara. Tá? Vamos ver o que as outras estão erradas. F é sobrejetora? Ora, vai sobrar um menino. E não pode sobrar. Então ela não pode ser sobrejetora. Tá? Se ela não é sobrejetora, ela também não é bijetora. Tá certo? Então a gente já pode eliminar aqui a D e a E. E a letra C? F é injetora, pois 2 meninas quaisquer pertencentes ao conjunto A formam par com o mesmo menino. Isso não acontece. Cada par é formado por menino e menina distinto. Não tem 2 meninas com o mesmo menino. Ok? Então, de fato, nosso item A. Sejam x e y dos conjuntos finitos com x contido em y e x diferente de y. Considere as seguintes afirmações. Existe uma objeção f de x em y. Afirmação 2. Existe uma função injetora g de y em x e o número de funções injetoras f de x e y é igual ao número de funções sobrejetoras g de y em x. Então, na primeira afirmação, para que isso aqui aconteça, eu tenho que ter que o número de elementos do conjunto x tem que ser igual ao número de elementos do conjunto y. Como o x está contido em y e eles são diferentes, basta tomarmos um conjunto x e acrescentar um valor a mais, um elemento a mais em y ou mais, significando que a gente não pode ter uma objeção. Então, isso aqui é falso. Existe a função injetora g de y em x. Vamos tomar o seguinte conjunto. Suponho que x tem os elementos A e B. E o conjunto y tem que ter esses elementos e pelo menos mais um. Então, suponho que ele tem os elementos A, B e C. Satisfazendo essa condição. X está contido de y, mais x diferente de y. Então, se tiver para ter uma função injetora, eu teria que ter uma ligação aqui entre esses elementos, de tal maneira que o terceiro elemento teria que ter um elemento, uma imagem diferente em x, coisa que não acontece. E para essa função, ele tem que estar ligado a um dos 2 elementos. Portanto, também não podemos ter uma função injetora de y em x. E o número de funções injetoras f de x e y é igual ao número de funções sobrejetoras g de y em x. Isso aqui basta nós contarmos quantas funções injetoras tem de x em y e quantas funções sobrejetoras tem de y em x. Aí vocês vão ver que isso aí não é possível, porque essa quantidade vai ser diferente uma da outra. Portanto, o terceiro também ele é falso.
E a todos vocês, um grande abraço e Colégio Chita. Nós somos uma família. Tchau.